Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o uso das palavras no cotidiano, no dia a dia, né? As palavras são um dom que Deus nos deu, é como se fosse uma ferramenta para a gente poder usufruir da vida plena de alegria e felicidade, né? Mas as palavras, elas, apesar de serem um instrumento, apesar de a gente ter o livre-arbítrio para usar as palavras, não é de qualquer forma que a gente pode usar. Uns tempos atrás a gente teve episódios de vendavais bem fortes, né? Que até assustaram, aconteceu bastante, muitas árvores caíram, teve queda de luz, teve falta d'água, né? Em muitas regiões. E aí eu fico pensando, olha o poder que o vento com a chuva, né, pode fazer dentro das nossas vidas, né? Na Tenkyo é nos explicado que as palavras e o ar são a mesma providência. São providência do Kashikone no Mikoto, né? Tanto a providência do ar quanto das palavras, elas estão relacionadas, né? Isso significa que nós temos o ar como exemplo, né? Para a gente parar para refletir como é o trabalho também das palavras, né? Se o vento é muito forte, ela causa destruição, como aconteceu, né, nesses vendavais, né? E se o vento é agradável, todo mundo consegue conviver bem. E dentro de casa, o que acontece? Será que a gente tem um clima agradável dentro das nossas casas? Quando todas as pessoas de casa usam as palavras de uma maneira agradável, é como uma desagradável, que todo mundo consegue conviver bem. Ninguém consegue sair no meio de um vendaval, é muito perigoso. A gente fica numa tormenta, não dá para sair, a gente não consegue, a gente fica com medo. Da mesma forma, dentro de casa, quando a gente usa palavras muito agressivas, xingamentos, brigas, né? Tudo isso, eles equivalem a esse vento que destrói as coisas, né? E são as palavras que fazem o ambiente, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos e muitos aqui também têm filhos, né? Como que é o ambiente, como que é a casa de vocês, né? Será que é um ambiente agradável, de clima agradável, né? Como que a gente sabe que é um clima agradável, né? Através do uso das palavras. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque as crianças, elas às vezes não entendem, mas elas sentem. Elas sentem tudo que acontece em volta delas. E é muito importante a gente criar, através das palavras, um ambiente que seja propício para elas crescerem. Uma sementinha pequena não vai crescer no meio de um vendaval, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado para toda a família ter um ambiente harmonioso. Hoje eu vou trazer 2 episódios da vida de Oyasama, em que a Oyasama fala sobre a importância, né, do uso das palavras. 32. Palavra da esposa. Yasu, filha de Rihei Matsuda, da vila de Kosaka, região de Yamato, desde a adolescência serviu por vários anos na cozinha de Oyasama, que lhe disse satisfeita: "Fico contente quando me servem o que você cozinhou." O prato consistia normalmente em papa de arroz com um pouco de soja. Nos momentos de folga, tinha às vezes a oportunidade de ficar a sós com Oyasama, quando lhe eram explicadas muitas coisas. Certa vez ela lhe ensinou: "Ouça, Yasu, qualquer homem depende da palavra da esposa. Mesmo o homem considerado tolo pelos outros, se a esposa o recebe com todo o respeito quando ele volta ao lar, as pessoas, vendo o modo respeitoso pelo qual a esposa o trata, dirão: deve ser um grande homem, embora o consideremos um tolo, não é? O marido torna-se uma grande pessoa ou um tolo apenas com a palavra da esposa." Bom, esse episódio fala, né, sobre vários pontos do ensinamento, mas aqui eu vou falar especificamente das palavras da esposa, né? O que Oyasama ressaltou aqui? O marido torna-se uma grande pessoa ou um tolo apenas com a palavra da esposa. Se a gente envolve o nosso marido com palavras, com xingamentos, você não presta, você é isso, você é aquilo, se a gente não respeita, quem que vai respeitar? Porque começa de casa, né? Tudo que acontece dentro de casa, tudo que acontece dentro do nosso espírito, ele vai refletir
lá fora, vai refletir em todos os lugares. Então, se a gente não ter o respeito dentro de casa, lá fora também não vai se ter esse respeito. Mas se a gente tiver o cuidado de envolver a pessoa com palavras agradáveis, envolver a pessoa com palavras que encorajam, de palavras de respeito, lá fora também. Esse nosso espírito vai refletir lá fora também. E esse homem, esse marido, vai ser respeitado lá fora também. Isso é um reflexo que acontece de dentro para fora. O que acontece dentro vai se refletir lá fora. Todas as pessoas têm defeito. Então, nós, mulheres, temos defeitos, os homens também vão ter defeitos. Nós, esposas, temos defeitos e os maridos também. Mas, se a gente conseguir relevar essas partes e tentar extrair o melhor do outro, com certeza esse exercício do melhor uso das palavras, ele vai se estabelecer no nosso espírito e isso vai se refletir, porque tudo que a gente fala, ele acontece, e tudo é um exercício. As coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Mesmo não querendo, se a gente tiver o esforço de falar, não, eu tenho um marido bom, eu tenho um marido que cuida de mim, eu tenho um marido que é um bom pai também, conforme a gente vai falando, vai fazendo esse exercício, isso vai acontecer de verdade. Mas se a gente ficar só nos xingamentos e ficar em cima só dos defeitos, o que é que vai acontecer? Vai aumentar os defeitos. Então, o exercício, mesmo que não seja assim, as palavras, elas são muito poderosas. As palavras, elas acontecem. A gente tem que usar as palavras a nosso favor. O que a gente quiser que aconteça, a gente põe em palavras. O que a gente não quer que aconteça, então a gente fica quietinho, certo? E tem outra também, não é só para as mulheres, não. Oyasama falava, orientava os homens também, né? E aqui tem outro episódio, deixa eu procurar aqui, 137, eu acho. Uma palavra. Oyasama disse a Isaburo Masui: há pessoas que são boas em casa e más fora de casa. Também há pessoas más em casa e boas fora de casa. Mas o mal é ficar com raiva devido ao seu egoísmo. Cada palavra é importante. Com o simples controle do uso das palavras, haverá harmonia na família. E ainda, Isaburo, você é uma pessoa muito sociável e gentil fora de casa. Porém, voltando para casa e ao ver o rosto da esposa, perde fácil a paciência e briga frequentemente. Isto é o ato mais reprovável e não deve fazê-lo mais de agora em diante. Masui imaginou que a esposa tivesse comentado sobre ele. Entretanto, reconsiderou que Deus via e sabia tudo e determinou o espírito de nunca mais ficar com raiva. Então, ao voltar para casa, o que quer que a esposa dissesse, inexplicavelmente nada mais o irritava. Esse já é um outro episódio em que Oyasama fala para o marido, né? O marido que era muito bom fora de casa e brigava com a esposa dentro de casa. Acontece, né? A gente sabe que existem pessoas que são muito sociáveis, muito agradáveis para as pessoas, né? Mas dentro do ambiente familiar é mais grosseiro. Então a Oyasama, nesse episódio, ela ressalta que com o simples controle do uso das suas palavras, haverá harmonia na família. Então é importante a gente controlar os nossos sentimentos, né? Ela fala aqui sobre o mal é ficar com raiva devido ao seu egoísmo. Então a gente deve controlar, né, a raiva, o nervosismo que a gente tem, não, e usar as palavras da melhor maneira. O ideal é a gente ser gentil com todas as pessoas, né? Mas é muito importante a gente construir um lar harmonioso através das palavras, das escolhas certas das palavras, né, dentro de casa. E ter muito cuidado ao se dirigir à esposa. É muito importante não só a esposa ter o respeito, né, na hora de se dirigir para o marido, mas o marido também não ficar nervoso com a esposa quando acontece
Às vezes pode ser alguma coisa fora no trabalho, né? Ou então algum defeito da esposa. Acontece, todo mundo tem seus problemas, né? Mas é muito importante a gente controlar. Controlando as palavras, a gente consegue fazer um ambiente agradável para as crianças conseguirem crescer melhor. Porque se a gente criar um ambiente em que o pai grita ou a mãe grita, é como se fosse um vendaval. E no vendaval ninguém tem coragem de sair, né? A criança pode criar vários traumas, né? Ela pode ficar com vários problemas que podem levar para a vida toda. Mas se a gente tiver esse treinamento de cuidar com o uso das palavras, usar as palavras com muito carinho, muito amor, né? Tanto para o marido como a esposa, tudo começa pelo casal. Se o casal tiver harmonia, transmitir carinho através das palavras, né, entre si, vai ser mais fácil para a criança também. A esposa deve cuidar bem do marido e o marido deve cuidar bem da esposa. Se os filhos verem que o pai e a mãe, eles se cuidam, são gentis um com o outro, né? Se os filhos verem isso, aí eles vão crescer bem. Sempre que o casal tem harmonia e responsabilidade um com o outro, se estabelece harmonia dentro do lar, as crianças têm um bom exemplo e esse exemplo se passa para quando eles crescerem também. E aí a harmonia vai se estabelecendo cada vez mais conforme vai passando as gerações. Então, não é à toa que a Oyasama fale tanto sobre o uso das palavras e sobre a harmonia do lar. É muito importante a gente ter, né? Se tem uma coisa assim que a gente consegue fazer dentro da nossa vida é tentar controlar o uso das palavras e fazer das palavras, a gente tem que utilizar as palavras ao nosso favor. O que a gente quer que aconteça para a nossa vida, a gente tem que pôr em palavras, e o que a gente não quer para a nossa vida, a gente não fala. Se a gente quer um ambiente em harmonia, né, seja igreja, casa, trabalho, qualquer lugar que seja, é muito importante a gente ter o cuidado com as palavras, porque as palavras elas podem machucar a pessoa, né? Ou elas podem animar a pessoa. Então, e isso vai construir um ambiente. Então, se a gente tiver o costume de xingar, de apontar os defeitos, fazer, né, coisas que machucam os outros, isso não vai trazer harmonia. E, consequentemente, não vai ter prosperidade nesse lugar também. Porque vai ser, onde poderia prosperar mais, vai prosperar menos, em função do ambiente que está ali. Você quer que o ambiente seja um ambiente construtivo e que traga muitos frutos, tem que ter o cuidado com as palavras.